Boa noite, meus amigos, meus irmãos e irmãs. Vamos iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje com a leitura de um texto de Emmanuel do livro Abrigo, chamado A Porta Estreita, que tem o mesmo título do capítulo que vamos estudar hoje, no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, os itens 3 e 4 também tratarão da porta estreita. Diz a mensagem: aceitemos a dificuldade por mestra amorável se esperamos que a vida nos entregue os seus tesouros. Sem a porta estreita do obstáculo, não conseguiríamos medir a nossa capacidade de trabalho ou ajuizar quanto à nossa fé. As lições do próprio suor são as mais preciosas. Os ensinamentos auridos na própria renúncia são aqueles que se nos estampam na alma no campo evolutivo. Ouvimos 1000 conselhos edificantes e sorrimos ante o fracasso iminente. Basta, porém, por vezes, uma pequena dor para que se nos consolide a cautela à frente do perigo. Com discernimento louvável, improvisamos prodigiosos facilitários de felicidade para os outros, indicando-lhes o melhor caminho para a vitória no bem ou para a comunhão com Deus. Entretanto, à primeira alfinetada do caminho sobre nossas esperanças mais caras, habitualmente nos desmandamos à distância do equilíbrio justo, espalhando golpes e lágrimas, exigências e sombras. Saibamos, no entanto, respeitar na porta estreita que o mundo nos impõe o socorro da vida maior, a fim de que possamos reconsiderar a própria marcha. Por vezes, ela é a enfermidade que nos auxilia a preservar as vantagens da saúde. Em muitas fases da nossa luta é a incompreensão alheia que nos compele ao reajuste necessário. Em muitos passos da senda é a prova que nos segrega no isolamento, impelindo-nos a seguir pela escada miraculosa da prece da terra para os céus. Por vezes, é o abandono de afeições muito amadas a impulsionar-nos para os braços do Cristo. Em variadas circunstâncias, é o desencanto ante a enganosa satisfação de nossos desejos na experiência física, inspirando-nos ideais mais altos, e em alguns casos, é a visitação da morte que nos obriga a refletir na imortalidade triunfante. Por onde fores cada dia, agradece a dificuldade que nos melhore e nos eleve à grande renovação. Jesus não escolheu a larga avenida do menor esforço. Da manjedoura ao Calvário, movimentou-se entre os obstáculos que se transfiguraram para ele, em degraus para a volta ao Pai Celestial, e aceitando na cruz a sua maior mensagem de amor à humanidade de todos os séculos, negou-nos com exemplo vivo a porta estreita do sacrifício como sendo o nosso mais belo caminho de paz e libertação. E assim que possamos caminhar e passar pela porta estreita, vencendo as nossas dificuldades. Que todos aqueles que passam já por dificuldades possam encarar essa porta estreita com mais paciência e perseverança, confiando no amor do Cristo. Que todos os que choram possam ser consolados pelo abraço amoroso de Jesus. Olá a todos, o Evangelho de hoje é do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, itens 3 e 4, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta,
e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos ensinaste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todo vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Olá, meus amigos, comentando o Evangelho que acabamos de ouvir, muito bem referenciado no Evangelho segundo o Espiritismo, em torno do assunto da porta estreita, como consta em Mateus e Lucas, entendendo a linguagem, obviamente, figurada, em que o Mestre nos lembra, falando ao nosso espírito, em torno do assunto da porta estreita, obviamente, como eu já disse, para que a gente entenda o sentido, não de forma literal, é claro. Ele nos lembra dessa porta estreita, fazendo menção, claro, às nossas atitudes. E é preciso extrair dali o espírito da mensagem, compreendendo em torno do assunto a porta, que sempre é uma divisória. Toda porta divide dois espaços. A porta que Jesus se refere é essa tomada de decisão do espírito que precisa assumir uma nova compreensão. A compreensão da ilusão para a compreensão da desilusão e da realidade da vida. A porta estreita. A porta estreita também em relação às atitudes, das velhas atitudes para as novas atitudes. A porta é sempre esse lugar onde a gente para, abre e transpõe para o outro lado. Em mensagem passada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o espírito invocado pelo codificador diz que para ele a porta larga, comentando o assunto, que era um espírito recém-chegado nas lides do processo evolutivo, né? A porta era larga, dada a dimensão da compreensão de entendimento que ele tinha, das possibilidades. A porta larga. Porém, para nós, espíritos, já de uma jornada evolutiva dada nos equívocos, nos erros, a porta se configura estreita, pelo muito que já chafurdamos na porta larga das possibilidades, nas paixões, nos erros, nos equívocos, a porta larga. Então se afigura para nós a porta estreita como a possibilidade de agora transpor e encarar os fatos como verdadeiramente são. Celebrando a festividade de João Batista, vamos lembrar deste espírito missionário, a primeira comprovação, que está lá, consta no Evangelho da reencarnação de João Batista, que era o profeta Elias. E vamos ver esse grande trabalhador, juntamente com Cristo, preparando as veredas para receber aquele
que iria libertar nossa alma, a porta estreita. As veredas do nosso coração que precisavam encarar a realidade espiritual da vida, moralizando nosso espírito, acostumado às paixões assalvajadas, à imoralidade, para acolher Jesus. Então, meus amigos, a porta estreita é isso. Do ponto de vista espiritual, é esse encontro com a realidade. E transpor, e ter coragem de transpor, passar por ela. Nós precisamos passar pela porta estreita para sairmos desse cabedal de sofrimento em que nós encontramos e transpor, como diz Jesus na mensagem. E aí vereis se vislumbrar o reino de Deus, ou seja, os mundos felizes, as realidades que nos aguardam, só porque a gente não quer passar pela porta estreita. E finalizando o nosso evangelho de hoje, ouçamos a prece. Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no tempo do coração. José Silvério Horta. Que a noite para nós seja branda e suave, que possamos ir ter com os espíritos de luz, os abnegados trabalhadores do Cristo que lutam pelo mundo melhor. Que as águas ao nosso redor sejam cheias de energias positivas, refazedoras dos nossos cansaços, das nossas doenças, e iluminadora do nosso perispírito e de nossa alma. Que assim seja.